Oi, por favor. Olhando este desenho aqui, você consegue imaginar como é a peça? Sim, sem dúvidas. Será que a peça que você imaginou é essa aqui? Não, não é esta peça. Por quê? Porque teria que ser no desenho mostrado todos os detalhes da peça. Então a peça que você imaginou, será que é esta aqui? Sim, sem dúvida, é esta peça. Você acabou de ver o profissional da área mecânica mostrando uma das suas principais habilidades profissionais. Olhando este desenho aqui, ele consegue imaginar como é a peça. Em outras palavras, o profissional lê e interpreta um desenho técnico-mecânico. Você também consegue fazer isso? Ainda não? Pois então você está sintonizado no canal certo. Porque hoje o Telecurso 2000 Profissionalizante está começando um novo curso. Leitura e interpretação de desenho técnico-mecânico. Vão ser 30 teleaulas sobre o que um profissional da área mecânica precisa saber sobre o desenho técnico para poder realizar o seu trabalho com qualidade e produtividade. Para isso, você vai ter noções sobre o desenho projetivo, vai conhecer as representações convencionais e vai ter também uma boa ideia sobre o dimensionamento. E é claro que, além das teleaulas, você conta com seu livro de leitura e interpretação de desenho técnico-mecânico. É, muito bem. Então quer dizer que você, olhando o desenho, consegue imaginar a peça, certo? Consigo imaginar a peça. Você saberia construir essa peça? Saberia, na realidade, a minha função. Consigo também construir a peça. E você sabe fazer este desenho aqui? Não saberia, porque é a função do desenhista. Não, seria a função do projetista. Viu só? Se você não sabe desenhar, não esquente a cabeça. Porque o profissional da mecânica é uma coisa e o desenhista é outra. O que você precisa saber é olhar para um desenho e imaginar como é a peça nos seus mínimos detalhes. Ou falando de outro jeito, o profissional da mecânica precisa saber ler e interpretar um desenho técnico e até mesmo saber fazer um esboço cotado da peça. Já que estamos falando em desenho técnico, preste atenção porque este é o assunto da nossa teleaula de hoje. Hoje você vai ver que o desenho é uma forma de representar ideias. Vai ver as diferenças entre desenho artístico e desenho técnico. E vai conhecer Gaspar Monge, o pai da geometria descritiva, que é a base do desenho técnico tal como conhecemos hoje. Agora chega de papo que está na hora de aprender. Nosso curso de leitura e interpretação de desenho técnico-mecânico está começando. Não, seu Ananias, eu não sei qual é o nome da peça. Mas olha, é uma pecinha redondinha, né? E tem duas orelhinhas assim. Pera aí, dona Marta. Faz o seguinte, dá uma olhada nesse catálogo e vê se a senhora acha a peça. Essa é uma vizinha minha, a dona Marta. A máquina de lavar dela quebrou e ela está tentando me explicar qual é a peça que precisa trocar. Bom, você já deve ter percebido que muitas vezes palavras e gestos não são suficientes para explicar o que a gente tem na cabeça. Ou você entendeu de que peça a dona Marta está falando? É uma pecinha redondinha, né? E tem duas orelhinhas assim. Pera aí, dona Marta. Não dá, não é mesmo? Tem horas que a melhor maneira de representar o que a gente tem na cabeça... Achei. Daqui, seu Ananias, é esta peça. Ah, mas é uma braçadeira. Como eu estava dizendo, tem horas que a melhor maneira de representar o que a gente tem na cabeça é o desenho. O desenho é uma das maneiras que a gente tem de representar as nossas ideias. Pode comprar a peça que eu troco para a senhora, dona Marta. Representar ideias. Essa é a estrela desse nosso curso de leitura e interpretação de desenho técnico-mecânico. Mas para falar de desenho, nada melhor que um desenhista. Melhor ainda, 2 desenhistas. Oi, eu sou a Ângela, ele é o Miguel. É isso aí. Miguel e Ângela, a dupla do desenho técnico. Porque você já deve ter percebido que o nosso negócio é desenho técnico. E a gente está aqui especialmente para ensinar para você tudo o que você precisa saber sobre desenho técnico para ser um bom profissional de mecânica. Eu assino embaixo. Se o negócio é desenho técnico, você pode contar com a gente. Com a gente. Miguel, nós vamos começar por onde? Do começo. A gente podia mostrar como o desenho faz parte da vida do ser humano. Que tal? É. A pergunta é, como fazer isso? Eu já sei.
Você já experimentou dar uma caneta e um papel nas mãos de uma criança? Você sabe o que acontece, não sabe? Antes mesmo de saber escrever, a criança já consegue, ou pelo menos tenta, se expressar através do desenho. Quer dizer, desenhar é uma coisa natural. E essa história de desenhar é mesmo muito antiga. A gente pode até dizer que é uma história que começou na infância da humanidade. Olha só, há milhares de anos era assim que o homem das cavernas desenhava o ser humano. Pois é, e com esse desenho simples, só com os contornos, ele representava as coisas que estavam ao seu redor. Bom, uns 2000 anos atrás, o desenho já era bem diferente. É. Repare como a representação já tem vários detalhes, além dos contornos. Mas ainda falta alguma coisa. Não dá ideia de profundidade. Então dá só uma olhada nessa representação do homem feita há mais ou menos 400 anos. Ah, agora sim. Esse desenho é mais detalhado ainda e dá a impressão de forma e relevo. Quer dizer, é bem parecido com a realidade. Não dá para negar. As técnicas de representação gráfica evoluíram para valer. Só que você não falou que todos os desenhos que a gente viu são desenhos artísticos. Você tem que falar que os desenhos técnicos, como esse aqui, também evoluíram bastante. Eu vou falar agora. Assim como as máquinas, as peças, as ferramentas e outros instrumentos de trabalho, o desenho técnico também se aperfeiçoou bastante na hora de representar uma ideia, como aconteceu com o desenho artístico. Mas, Miguel, será que todo mundo sabe a diferença entre desenho técnico e desenho artístico? Boa pergunta, boa pergunta. Pergunta você. Bom, vocês sabem quais são as diferenças entre desenho técnico e desenho artístico? Então vamos ver isso direitinho. Por favor, o que você imagina que o pintor quis dizer com este quadro aí? Ele quis mostrar a lamentação entre povos, santos e demônios. E no caso deste desenho, o que o desenhista quis dizer? Ele está mostrando o tipo de material e as dimensões de como deve ser construído essa peça para a montagem de um suporte para bedame. Viu só como é fácil perceber a diferença entre o desenho artístico e o desenho técnico? Nos desenhos artísticos, os artistas transmitem suas ideias e sentimentos, cada um a seu modo, dependendo do gosto e da sensibilidade de quem cria. Depois, cada observador interpreta o resultado ou a obra à sua maneira. Já o desenho técnico deve transmitir com exatidão todas as características da peça. Além disso, ele deve ser interpretado da mesma maneira por qualquer profissional que vá construir essa peça. Por isso, o desenhista deve obedecer a regras pré-estabelecidas. É isso mesmo que você está pensando. Eu estou falando das normas técnicas. Norma técnica. Documento técnico que fixa padrões reguladores visando garantir a qualidade do produto industrial, a racionalização da produção, transporte e consumo de bens, a segurança das pessoas, a uniformidade dos meios de expressão e comunicação e etc. Esse catálogo também é de máquina de lavar, seu Ananias? Não, dona Marta. Este é um catálogo técnico de brocas. Que coisa gozada. Parece que eles são desenhados todos do mesmo jeitinho. A senhora tem toda a razão, dona Marta. É que estes são os desenhos técnicos das brocas. E é por isso que eles são desenhados do mesmo jeito. É que todos os elementos do desenho técnico obedecem a normas técnicas específicas. Isso é, são normalizados. É claro que cada área profissional tem o seu próprio desenho técnico, mas todos eles são feitos de acordo com normas técnicas específicas. Quer ver só? Eis aí um desenho técnico de arquitetura. Este é um desenho técnico de marcenaria. E aí está um desenho técnico mecânico. Repare que em todos esses desenhos, as representações foram feitas por meio de traços, símbolos, números e indicações escritas, tudo de acordo com normas técnicas. No Brasil, a entidade responsável pelas normas técnicas é a ABNT, Associação Brasileira de Normas Técnicas. Neste curso, você vai conhecer as principais normas técnicas da ABNT aplicadas ao desenho técnico mecânico. Tudo bem, Silvio, eu já entendi. A gente que trabalha na área de mecânica não precisa ser desenhista. Mas todo desenhista precisa entender de mecânica. Como assim? Ora, como é que o desenhista vai poder imaginar a peça que ele vai desenhar
sem entender de mecânica. Não, pera lá, Tito. Pera lá que não é bem assim. Não é o desenhista quem bola a peça. Não. Se o desenhista entender de mecânica, tanto melhor. Agora, acontece que na elaboração do desenho técnico, normalmente concorrem vários profissionais. Você sabia disso? Escuta só. O profissional que planeja a peça é o engenheiro ou projetista. O primeiro passo é imaginar como a peça deve ser. Na sequência, é feito um esboço, que é um desenho técnico à mão livre. Esse esboço serve de base para o passo seguinte, o desenho preliminar. Nessa etapa, o projeto ainda pode sofrer alterações. Depois de tudo aprovado, a solução final do projeto é executada pelo desenhista técnico. O desenho técnico, ou desenho para execução, contém todos os elementos necessários à sua compreensão. Este desenho, seja feito na prancheta ou no computador, deve obedecer às normas técnicas. E aí, finalmente, o desenho chega às mãos de quem vai executar a peça. E o que é preciso saber, então... É ler e interpretar o desenho técnico. Eu não digo sempre que esse menino vai longe? É isso mesmo. Muito bem, Tito. Aí a gente olha o desenho e imagina como é a peça. Sabe tudo esse mestre Silva. Só de olhar o desenho, ele já sabia que a peça a ser feita era essa aqui, ó. É, Tito, mas para olhar o desenho e já saber qual é a peça a ser feita, é preciso saber mais algumas coisinhas a respeito do desenho técnico. Precisa mesmo? Mas é lógico que precisa. Não é mesmo, Miguel? Sem dúvida nenhuma que precisa. O profissional de mecânica, ele só consegue ler e interpretar os desenhos técnicos que a gente faz se ele conhecer as normas técnicas e os princípios de representação da geometria descritiva. É isso? Bom, pelo jeito está na hora da gente falar agora do Gaspar Monge, não está? Tá. Eu posso falar? Fala. Bom, o desenho técnico hoje, como esse que eu estou fazendo, está baseado nos princípios de projeção ortográfica. Princípios que a gente vai aprender mais pra frente no nosso curso e que foram estabelecidos pelo matemático francês Gaspar Monge, que é considerado o pai da geometria descritiva. Antes dele, os métodos de representação gráfica que existiam não conseguiam passar a ideia completa da forma dos objetos. Mas com Monge tudo mudou. Ele criou um método que permite representar com total precisão as 3 dimensões dos objetos. E o que é fundamental, essa representação é feita numa superfície plana, a folha de papel, que só tem 2 dimensões. Veja só como fica a representação desse objeto numa superfície plana. Esse método de representação é conhecido como método mongiano e é a base do desenho técnico. Observe de novo a representação desse objeto de acordo com os princípios da geometria descritiva. Genial, não é mesmo? Ou você está achando meio complicado? Quer saber de uma coisa? A primeira vez que eu vi um desenho técnico como esse, eu também achei meio complicado. Mas não se preocupe. Com a ajuda das teleaulas e do livro de estudos, você vai aprender tudo o que é importante sobre desenho técnico. E aos poucos, vai passando a borracha nas dúvidas. É só ter calma. Por falar nisso, que tal a gente dar uma revisada em tudo que foi visto na teleaula de hoje? E atenção, se liga aí, que é a hora da revisão. Na teleaula de hoje, você aprendeu que o desenho é uma das maneiras de representar ideias. Viu que o desenho sempre esteve presente nas atividades humanas e que suas técnicas foram se aprimorando com o passar do tempo. Viu também as diferenças entre desenho artístico e desenho técnico e ficou sabendo que o desenho técnico precisa obedecer às normas técnicas. Você ainda ficou por dentro das etapas do processo de elaboração de um desenho técnico e verificou que para ler e interpretar um desenho técnico, o profissional da mecânica precisa conhecer normas técnicas e ter noções de geometria descritiva. Por último, você ficou sabendo que a representação gráfica dos objetos deu um grande salto com o método mongiano, um método criado pelo matemático Gaspar Monge, que é usado na geometria descritiva. E aí, você consegue entender a aplicação da geometria descritiva num desenho técnico como este aqui? Não? Mas não se preocupe, porque este é o assunto da nossa próxima teleaula, onde você vai ver ou rever noções de geometria. Por enquanto, que tal você dar uma olhada no seu livro de estudo e revisar o que você aprendeu até agora? E até a próxima!
Telecurso 2000, um programa de educação do Sistema Fiesp e da Fundação Roberto Marinho.